dele, a vida em Deus. E realmente é um homem que ama a Deus, que tem muita intimidade com Deus. Tínhamos outros homens de Deus para convidar, mas por saber da intimidade dele com Deus, né, desse coração que é íntimo de Deus, que ama servir no corpo, Deus novamente falou ao nosso coração para trazermos ele aqui. Vamos orar pela vida dele nesses 5 dias, né? Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, aliás, quarta, 6 dias ele vai ficar aqui em Maceió. Ano passado foram só 3, né? Ele resolveu ficar mais tempo. Foram 3 dias. Pai querido, obrigado pela vida do nosso querido pastor Massal, por esse servo que tem edificado o corpo de Cristo no Brasil, até mesmo fora do Brasil, por esse homem que o Senhor tem usado como um grande vaso em tuas mãos. Nos sentimos honrados em tê-lo aqui. Que o Senhor possa nesses dias ministrar aos nossos corações através da sua vida, que ele seja esse instrumento de Deus, que ele seja esse arauto do Senhor para a nossa geração. Sabemos que o Senhor está fazendo algo extraordinário no Brasil e no mundo, e sei que esse homem faz parte também desse propósito, nessa santa engrenagem que é o reino de Deus. Cobre a sua vida nesses dias, aqui em Maceió, sua integridade física, emocional, espiritual, cobre a sua família, sua esposa, cobre, Deus, seus filhos, cobre a sua casa, suas ovelhas, tudo que pertence a ele, que o anjo do Senhor esteja acampado, com espada desembainhada para guardá-los e livrá-los de todo mal, em nome de Jesus, amém. Amém. Tantas coisas que a gente pensa em falar, e eu já pensei 2, 3 palavras para pregar nessa noite aqui, já estou até mudando a mensagem de novo. Enquanto o pastor estava orando aí, eu quero falar um pouco, eu vou ensinar um princípio para vocês que chama andar na luz. E esse princípio, ele mudou a minha vida. Mas eu quero começar falando um pouco sobre o pecado. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Versículo 1. Diz lá, Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Paulo, aqui ele está falando sobre 2 leis. Há uma lei do Espírito e a outra lei do pecado e da morte. E quando você vai lá no versículo 5, diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Então, a lei do Espírito, ela nos traz o quê? Vida e paz. E a lei do pecado, ela traz o quê? Morte. E você sabe que eu quero depois, eu não sei qual dia que eu vou falar mais sobre essa questão do pecado, mas uma coisa eu quero que vocês tenham consciência nessa noite, que é o seguinte: o pecado traz morte. A gente, quando peca, talvez a gente não vê nada acontecendo, né?
E se as pessoas não viram, a gente já pensa assim: puxa, graças a Deus ninguém viu, ninguém está sabendo. Mas naquele momento, quando você pecou, algo morreu. Toda vez que você comete um pecado, algo morre espiritualmente falando. Se você voltar um pouquinho, Romanos 6, capítulo 6, versículo 23, diz assim: o salário do pecado é a morte. O que é salário? Salário é algo que você recebe por algo que você faz. Por exemplo, você trabalha o mês todo, no final do mês você recebe um salário. No caso, dinheiro. Então, o pecado tem um salário. Qual que é o salário do pecado? Morte. Salário é algo que você recebe por algo que você faz. Então, quando você peca, o pecado traz morte. Sabe, eu estive no início desse movimento de batalha espiritual. A Neuza Tioca dava muito treinamento de batalha espiritual. E eu estava junto com ela fazendo assim os aconselhamentos que havia depois das sessões, das aulas lá de treinamento. A gente fazia atendimento de pessoas e tinha várias pessoas aconselhando. E era sempre de dois. E estava junto com a Neuza Tioca atendendo várias pessoas. Gente, mas tanto pecado, mas tanta coisa acontecendo na vida de líderes e líderes. Vocês não acreditam. E a Neuza Tioca, ela uma hora, ela parou e falou assim: Massal, a igreja brasileira está podre. Por quê? Ela estava viajando em tantos lugares, tantas igrejas, e o que ela via nessas sessões? Pecado, pecado, pecado. Fala assim, a igreja é como se tivesse um cano sendo jogado, esgoto na igreja, de tanta coisa podre, estragada dentro da igreja. Dentro da igreja. E todo mundo vivendo normal, como se nada tivesse acontecendo. Vamos abrir Tiago capítulo 1. Versículo 13. Diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Agora presta atenção. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz o quê? O pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? Vamos de novo repetir isso. A cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, traz o quê? A morte. Então, a gente não percebe, mas toda vez que a gente peca, algo
vai morrendo. Eu tenho um curso, chama Desejo Puro, que eu estou dando lá para um grupo de pessoas. É um dos melhores cursos dos Estados Unidos para pessoas viciadas em pornografia e sexo. Se você for ver as estatísticas lá nos Estados Unidos, dentro da igreja, você vai descobrir o seguinte: 78% dos jovens cristãos americanos estão lutando com a pornografia. De cada 10 jovens, praticamente 8 estão lutando com pornografia. Fizeram uma pesquisa entre pastores americanos. Aproximadamente 57% dos pastores americanos estão lutando com pornografia. De cada 10 pastores, praticamente 6 estão lutando com a pornografia. Então, a gente não percebe, mas é algo que está dentro, não é fora da igreja, está dentro da igreja. Agora, você quer saber uma coisa bem pior do que a pornografia? Dentro da igreja, algo que atinge mais de 95%, eu acho talvez quase todo mundo na igreja, mas é uma porcentagem altíssima. Sabe o que é isso? Que atinge quase toda a igreja? Se chama materialismo. A igreja está extremamente materialista. E nós tornamos o materialismo uma coisa normal. O que o texto está dizendo, Tiago? Cada um é tentado pela sua própria cobiça. O materialismo é alimentado por essa cobiça, essa necessidade de ter, de comprar, de consumir, de ter. Dentro da igreja. Então, olha só a situação da igreja hoje: sexo, dinheiro. O diabo está controlando a igreja, dinheiro e sexo. Eu quero dar o meu testemunho nessa área da pornografia. E às vezes algumas pessoas podem até se assustar com isso, né? Mas eu creio que os homens vão entender bem tudo isso que eu vou falar aqui. Quando eu tinha 12 anos de idade, um colega meu da escola, o irmão mais velho dele, levou ele para um prostíbulo para ter a primeira experiência sexual dele. E aí ele voltou no dia seguinte e contou para mim e mais 2 colegas a experiência dele. Aí quando nós ouvimos aquele negócio, pensamos: eu também quero ter a minha experiência. Aí nós combinamos, no outro dia, nós pulamos o muro da escola e fomos para uma zona de meretrício. Só que, quando nós chegamos lá, todas as portas e janelas estavam fechadas, porque
A gente estudava de manhã e não sabíamos, as prostitutas trabalhavam a noite inteira, de manhã cedo elas estavam dormindo, e a gente batia lá nas portas lá, e ninguém abria. E eu lembro que ao longe tinha uns homens olhando para a gente, e eles estavam dando risada de nós, né? Porque nós éramos molequinhos batendo nas portas, na janela das prostitutas, eles começaram a dar risada. E nós ficamos com vergonha, porque a gente sabia que estava fazendo uma coisa errada. Aí tinha uma porta, encontramos uma porta aberta, uma escada comprida assim, e eu fui na frente, nós fomos subindo. Quando nós chegamos lá em cima, tinha uma prostituta com beição e tudo cheio de espinha, assim, nós assustamos. Descemos correndo e fomos embora. E naquele dia, eu não sei como nós fizemos, mas nós conseguimos entrar num cinema pornográfico e caímos em masturbação. E a minha vida começou a ser isso. Naquela época você tinha que ir no cinema, não existia videocassete, internet, nada disso. Acho que a turma hoje não consegue nem imaginar como é que era antes. Mas não tinha nada disso. Então tinha que ir no cinema ou comprar revista pornográfica. Eu nunca fui um viciado. Porque o viciado é aquele que toda semana, todo dia está lá assistindo e se masturbando. Eu era assim, sabe, cada 2 meses, 6 meses, era de vez em quando, não era constante, mas vira e mexe eu estava caindo. E a minha história começou assim. Dava um jeito de entrar num cinema pornográfico, uma revista pornográfica, e cair em masturbação. Aí quando eu cheguei entre 17 e 18 anos, eu me converti. E, sabe, eu queria mesmo levar uma vida a sério com Deus. E logo que eu me converti, já me colocaram como líder dentro da igreja, eu já tinha liderança, fazia parte da liderança, mas vira e mexe, mesmo convertido, eu acabava caindo numa revista pornográfica ou num cinema pornográfico e masturbação. E aí eu senti um peso. Eu falava, Massal, como é que pode você estar fazendo essas coisas? E eu orava, pedia para Deus, e não queria mais aquilo. Mas dali um tempo acabava caindo novamente. Eu lembro que eu fiz parte de várias equipes de um grupo musical muito conhecido na década de 70, lá de São Paulo, que se chama Vencedores por Cristo. Você conheceu, Manassés? Né? Tem gente... Quem que conheceu Vencedores por Cristo? Esse pessoal aí pode ver, já deve ter mais de 50 anos aí, para mais. Eu fiz parte de umas 3 equipes de Vencedores por Cristo. E a gente fazia trabalhos nas igrejas. E eu lembro que era um sábado à tarde, eu estava meio abrasado. E eu assisti um programa na TV, fiquei mais abrasado ainda, e eu acabei caindo em masturbação. Aí à noite nós fomos ministrar numa igreja e eles no programa me colocaram para testemunhar. Olha, eu me senti mal. Eu me senti um hipócrita.
Falar, mas Sal, como é que você tem coragem de fazer um negócio desse? E à noite ainda falar daquilo que Deus fez na sua vida. Eu sentia mal. Bom, me arrependia, pedia perdão para Deus, mas dali um tempo acabava caindo novamente no mesmo pecado. Aí eu comecei a namorar, que hoje é a minha esposa. E eu aprendi, Vencedores por Cristo, o que era um namoro cristão, que era um namoro puro, santo. Mas o meu namoro de santo não teve nada. Eu cheguei a tocar nas partes íntimas dela, beijar os seios. Eu cheguei quase a ter relações, só não houve penetração mesmo. Cheguei a ejacular. Se a minha esposa estivesse aqui, ela nem gosta de ouvir esse testemunho. Por quê? Eu não tenho orgulho nenhum, nem ela, de falar disso e de ela ouvir essas coisas. Por isso que eu digo para vocês jovens, vocês estão aqui, estou vendo vários jovens aqui. Olha, quando vocês forem namorar, um dos maiores problemas do namoro é o beijo. Eu cheguei numa reunião, falei com o grupo de jovens, falei, que tal vocês namorarem sem se beijar, hein? Nossa, a turma queria me linchar naquele dia. Aí eu resolvi juntar os casais de namorados e fazer uma reunião com eles. Que nessa época eu já estava casado e era pastor, né? E aí eu falei para esses jovens assim, vocês sabiam que quando a gente beija, no beijo é tão excitante que nós homens não conseguimos ficar sem que o órgão genital nosso fique ereto. Quando você está beijando, você fica com o órgão genital ereto. E eu falei bem assim para os jovens. Falei, você está vendo como é que é perigoso? Aí chegou um dos jovens e falou assim, pastor, eu beijo a minha namorada aqui, para mim é normal. Aí eu fiquei pensando, será que é eu que sou meio anormal? Gente, sabia que esse cara aí, 3 meses depois a menina estava grávida. Pastor, não sinto nada. Vocês estão entendendo que quem mexe com fogo não vai se molhar, vai se queimar. Bom, enfim, eu estava namorando e, foi, graças a Deus, nós casamos virgens, eu e ela, mas não foi aquele testemunho. Aí, quando você é solteira, jovem, você pensa assim, não, aí eu vou casar, eu vou ter a minha esposa, e aí eu vou saciar minhas necessidades sexuais com a minha esposa, vai acabar com esse problema de pornografia, masturbação, vai acabar. Quem é solteiro, deixa eu dar uma notícia para vocês, não vai acabar não. Não acaba não. Eu vou explicar para vocês. Nos Estados Unidos,
fizeram uma pesquisa das 5 maiores necessidades dos homens e as 5 maiores necessidades das mulheres. Necessidade número 1 das mulheres é carinho. Necessidade número 1 dos homens é sexo. Então, as mulheres querem carinho e os homens querem sexo. E o que acontece? Normalmente, não é uma regra, mas normalmente a mulher não tem tanta necessidade de sexo. Ela tem mais necessidade de carinho. E o homem, ele tem mais necessidade de sexo. Aí você chega à noite, fala com a mulher, benzinho, que tal hoje um love story, hein? Aí ela fala, ai, hoje eu estou cansada. Ai, hoje eu fiz o cabelo, fiz as unhas e tal. As mulheres dão trocentas desculpas. Ah, estou com a dor no dedão. Ah, hoje eu não estou bem. Aí o homem fica uivando a noite toda. Au! Vocês dão risada, mas ó, dá umas brigas. Eu dei muito treinamento daqueles cursos da Universidade da Família para casais. Chegava nessa área de sexo, o negócio era feio. Por incrível que pareça, a maioria dos casais tem problema nessa área de sexo. E olha, você acha que quando casar você vai acabar esse problema? Não. Você leva esse problema da pornografia para dentro do casamento. Tem muitos casais jovens que o jovem está tão preso à pornografia que ele tem mais prazer na pornografia do que no sexo real. Você vai ver, eu tenho uma palestra, um dia talvez quando eu voltar vou dar essa palestra, aí eu preciso de mais tempo, mas você vai ver que no cérebro, tudo que você repete, você gera um caminho neural. Tudo que você repete. Então, por exemplo, você vai e volta pelo mesmo caminho de carro. Um belo dia você voltou, você fica pensando, como é que eu cheguei aqui? O que aconteceu? Você criou um caminho neural no seu cérebro, os pensamentos ficam automáticos. Então, o cara que começa a assistir pornografia, ele cria um caminho neural. Só que esse caminho neural, ele é muito virtual, visual. Então, ele vai gerar um caminho. E a relação sexual é outro caminho. Por quê? É beijo, é tato, outras coisas que você faz quando você faz a relação sexual. Então, o cara não percebe, mas são 2 caminhos no cérebro que ele cria. Você acredita que o virtual acaba sendo às vezes mais forte do que o real? E aí a pessoa precisa assistir uma fita pornográfica, um filme pornográfico para poder ter prazer. Ou ele está tendo relação sexual pensando naquelas imagens pornográficas. Bom, então o que aconteceu comigo? Mesmo casado, e eu não era um viciado
Mas mesmo casado, vira e mexe, eu acabava caindo em pornografia. E depois masturbação. Aí eu virei pastor, fui para Pompeia. E eu falo que Pompeia é uma cidade de primeira, porque se engatar a segunda, você cai fora da cidade, que a cidade é pequenininha, tem uns 18 a 20 mil habitantes. E quando eu estava lá em Pompeia, eu estava tranquilo, porque ali não tinha como eu pegar fita pornográfica, aí já tinha fita de videocassete, mas aí você só conseguia o quê? Numa locadora, você não ia locar uma fita pornográfica, né? Ou comprar uma revista pornográfica numa cidade pequena. E aquilo então me inibia. E eu conseguia controlar mais. Mas quando eu ia para São Paulo, me dava um negócio. E aí eu acabava caindo. Ou comprando uma revista pornográfica, ou entrando no cinema pornográfico e caindo em masturbação. Me vinha um peso, gente. Massal, você é um pastor. Eu era pastor de jovens. E a turma me achava um santo. Eu tinha um medo. Falei assim, nossa, se o pessoal descobrisse disso. Tinha medo, uma vergonha muito grande. Me arrependia, mas dali a algum tempo acabava caindo. Aí eu fiz um curso de casais, e eu fiz umas 4 vezes o curso como aluno, hein? Depois eu comecei a dar o curso também. Mas quando eu fiz o curso pela 3ª vez, cada vez que eu fazia o curso, alguma lição mexia comigo. Mas na 3ª vez, a lição de sexo foi muito forte para mim. A lição de sexo dizia o seguinte: você não pode ter pecados escondidos na sua vida. E ele mostrava que quando você tem pecados escondidos, você abre porta para que espíritos designados venham te oprimir, colocando medo e vergonha, te acorrentando e prendendo você a esse pecado. E era assim que eu me sentia. Tinha um medo, uma vergonha que as pessoas viessem a descobrir isso. E eu me sentia oprimido por isso. Ai, se descobrisse que eu estou fazendo essas coisas. E naquela noite, naquela lição, e a lição dizia: qual que é a solução? O que você tem que fazer? Você tem que trazer à luz o pecado. E aquilo foi tão forte que quando eu voltei para casa, meus filhos eram pequenos, colocamos eles na cama para dormir, chamei a minha esposa no quarto, tranquei a porta para que as crianças não entrassem de repente, falei para ela: senta aqui, porque senão ela podia cair dura, né? Senta aqui, né? E aí eu comecei a contar tudo. Fiz isso. Aí ela olhou para mim e disse assim: Massal,
eu sempre dizia para minha mãe que eu achava você um rapaz diferente dos outros, que você era mais puro. E eu disse assim para ela: tá vendo? Eu não sou melhor do que ninguém e preciso da sua ajuda. E naquele dia eu tomei uma decisão que mudou a minha vida e o meu ministério. Tomei a seguinte decisão: se eu tiver coragem para pecar, eu vou ter que ter coragem para confessar. Mas eu não vou ter mais pecados escondidos na minha vida. E eu tomei essa decisão. Durante 2 anos, irmãos, tentação, vontade, veio, mas eu fui vencendo. 2 anos. Mas 2 anos depois, adivinhe que época? Nessa época, época do carnaval, estava assistindo televisão, altas horas da noite, e passou a propaganda de um filme que ia passar na madrugada de sábado, e eu vi, é um filme pornográfico. Aí eu fiquei com aquela luta e aquela coisa, não posso, não vou. Mas é uma coisa tão forte, que no sábado de madrugada eu acordei, liguei a televisão escondido, fiquei assistindo e caí em masturbação. Quando eu acabei o ato, Deus veio para cima de mim falando: Marçal, você teve coragem de pecar, agora você vai ter que ter coragem para confessar. Na hora eu gelei e fiquei pensando: nossa, minha mulher ficou tão chateada. Se eu contar para ela, ela vai ficar arrasada. Aí no domingo de manhã eu tinha uma célula na minha casa. E quando eu fui começar a célula, Deus veio para cima de mim: Marçal, você não pode ministrar com esse pecado na sua vida. Confesse esse pecado. Aquilo foi tão forte que eu cheguei, falei para a turma ali: irmãos, preciso confessar um pecado. Sábado de madrugada aconteceu isso. Sabe quem estava lá? Minha mulher, meu irmão, minha cunhada e outros casais de discípulos ali. É fácil? Não é. Tudo isso que eu estou contando para vocês aqui, eu fui diante da igreja e eu contei, abri meu coração ali diante da igreja. Quando eu cheguei em casa, minha mulher falou: Marçal, você está louco? E eu falei para ela: não estou louco não. Eu sei que eu não sou o único. Está todo mundo lutando, mas ninguém tem coragem de falar. E segundo, eu quero que a igreja saiba quem eu sou. Não sou melhor que ninguém. Eu estava num evento, acho que foi em São Luís do Maranhão aqui. Estava com um grupo de americanos e nós estávamos num ginásio
Devia ter lá mais de 1.000 pessoas. A quadra estava lotada. E o culto começou, a reunião começou 8 horas da noite, foi terminar meia-noite. Foi uma reunião, mas com uma presença de Deus tão forte que as pessoas começaram a cair, uns começaram a rir, sabe, estava acontecendo tudo ali, pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, orando em línguas, e aconteceu coisas tremendas ali naquela noite. E aí depois nós saímos meia-noite, fomos comer, até comer, achar um lugar e tudo. Sei que chegamos quase 2 horas da manhã. E eu estava no quarto sozinho do hotel. E aí eu liguei a televisão. Mas não liguei para assistir qualquer programa. Eu queria ver se tinha alguma coisa pornográfica. E eu comecei a mudar os canais e de repente eu achei um canal que estava passando. E eu fiquei assistindo aquilo. Aí desliguei a TV. Deus veio para cima de mim. Massal, você teve coragem de pecar, você vai ter que ter coragem para confessar. E eu fiquei pensando ali agora, o que eu vou fazer? Eu não posso ficar aqui no meio era um grupo de americanos, né? Eu falei, eu não posso. Eu estava me sentindo assim um traidor no meio deles. Eu sei que eu dormi mal. Aí eu acordei de manhã, o americano ligou para mim e falou, Massal, você está fazendo alguma coisa aí? Não estou fazendo nada. Falou, desce aqui que nós estamos no lobby aqui do hotel. Ah, tá, estou descendo. Aí eu desci. Quando eu cheguei lá, achei que estava todo mundo lá, né? Todo o grupo dos americanos. Aí só estava o líder, né? Era um pastor e uma senhora da equipe. Eu sei que quando eu cheguei ali, a senhora levantou e ficou só eu e o pastor. Naquela hora já senti, Massal, você tem que confessar para ele. Ele é o líder da equipe. Você não pode ficar com essa equipe, com esse pecado escondido. E aí a gente começou aquela conversa, né? Tipo, para boi dormir, né? Falou assim, ontem o evento foi bom, né? O evento foi bom. Nossa, Deus operou, né? Nossa, Deus fez milagres ali. O dia tá bom, né? O dia tá bom, né? Aí eu cheguei para ele e falei assim, pastor, preciso confessar um pecado. Os olhos dele arregalaram assim. Ontem à noite, quando nós voltamos, eu liguei a televisão e fiquei assistindo um filme pornográfico. Só isso? Só isso. Mais nada? Mais nada. Vamos orar. Aí ele orou lá. Nem sei o que esse americano está pensando de mim até hoje, porque eu não tive mais oportunidade para falar com ele. Não é fácil trazer à luz o pecado. Vamos abrir primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Diz o seguinte: se porém andarmos na luz como Ele está na luz,
mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, e diz que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Essa expressão, andar na luz, o John Stott traduz como sinceridade absoluta, nada a esconder. Andar na luz é não esconder nada, ser transparente. Então, se apagarmos essa luz aqui, eu posso roubar um violão, um microfone, um celular, uma bolsa, ninguém vai ver. Nas trevas, ninguém vê nada, está escuro. Mas na luz, tudo que eu estou fazendo, está todo mundo vendo. Andar na luz é isso, ter nada a esconder, transparência. Mas como andar na luz? Então, Tiago 5,16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. O contexto aí é de cura física, mas se para curar o físico, você precisa confessar o pecado, quanto mais na alma e no espírito a gente não precisa confessar. Então eu aprendi uma coisa: enquanto eu só confessava para Deus, aí a coisa era mais fácil, eu caía mais fácil. Mas quando eu decidi prestar contas do meu pecado para alguém de carne e osso, aí a coisa ficou mais séria. Então, quando eu comecei, se eu tiver coragem para pecar, eu vou ter que ter coragem para confessar. É confessar para alguém de carne e osso. Eu decidi prestar contas dos meus pecados para alguém de carne e osso. E olha, eu vou dizer uma coisa: você tem que vencer o maior pecado da sua vida, que é o quê? O orgulho. Porque você dizer eu pequei, eu fiz isso para alguém, é humilhante. É difícil. Mas a partir do momento que eu tomei essa decisão, meu ministério foi mudando. Davi, ele um dia estava lá, né? Diz a Bíblia, lá o relato coloca que era tempo dos reis estarem na guerra. Quer dizer, Davi tinha que estar lá na guerra, mas ele não estava. Por quê? Provavelmente ele não estava bem. E quando você não está bem, aí reside o perigo. E Davi não estava bem. Aí ele vai lá e vê uma mulher e decide ter relações sexuais com ela. Batseba. Aí ele tem relações sexuais com ela e daqui a pouco vem uma notícia: eu estou grávida. Ela ficou grávida. Bom, o que Davi tinha que fazer? Tinha que trazer à luz o pecado.
Mas ele era muito conhecido, ele era um herói, ele era muito admirado. Isso ia ser uma vergonha para ele, diante de toda a nação, ele ter que dizer: eu adulterei. E ainda com uma mulher casada com um dos homens fiéis a ele. O que ele faz? Ele se esconde. E aí? Aí ele fez um plano. Vou chamar o cara aqui para dar o relatório. Aí eu falo para ele: vai para casa. Ele não vê a mulher há muito tempo, vai ter relações sexuais com ela. E aí ninguém vai saber quem é o pai da criança. E ele chamou o marido dela, que era o Urias, ouviu o relatório e falou: agora vai para casa. O que aconteceu? Naquela época eles tinham uma consciência tão grande de ligação com os irmãos que estavam na guerra, que ele não podia ir lá estar desfrutando da sua mulher enquanto os outros estavam na guerra. Aí ele fica lá no palácio. E Davi fala: não, vai para casa, tal. E ele não quer ir. Como não deu certo esse plano, o que ele fez? Ele bolou um outro plano. E esse plano foi pior. Porque ele escreveu uma carta, mandou o general colocar Urias na frente da batalha, recuar o exército para ele morrer. E mandou essa carta selada pelas mãos do próprio Urias. E aí Urias morre. O que ele pensa? Ufa, ninguém está sabendo agora resolvi o meu problema. E aí ele se casa com Batseba e fica ali, achando que está tudo bem. Mas um dia aparece Natã. E Natã conta uma história para ele. Tinha um homem muito rico que tinha muitas ovelhas, e o vizinho dele era pobre, só tinha uma ovelha. Esse homem rico recebeu uma visita, e ele pegou a única ovelha do seu vizinho, matou e fez o jantar para o seu hóspede. Quando Davi ouviu essa história, falou: esse cara aí tem que morrer. E Natã falou: esse cara, Davi, é você. Na hora, Davi, a gente não sabe bem o que aconteceu, Davi, do momento que Urias morreu até esse momento em que o profeta Natã confronta Davi. A gente não sabe, mas o Salmo 32 diz assim: enquanto calei os meus pecados, meus ossos envelheceram, lágrimas vinham dia e noite. Sabe o que é? Davi era um homem de Deus, e aquilo estava corroendo, estava destruindo ele. Acho que Deus teve essa misericórdia de mandar Natã lá, senão Davi ia apodrecer, que ele estava mal, ele não tinha paz. E depois, o problema não foi só isso, esse pecado se estendeu pela família dele. Por causa desse pecado, Natã disse assim: essa criança, ela vai morrer. Depois, isso que você fez às escuras, vai ser feito com as suas mulheres à luz do dia. O que aconteceu? Dali um tempo, Absalão ficou apaixonada lá pela Tamar. Não, Absalão não, Aminon. Aminon ficou apaixonada
pela Tamar, e aí acabou o quê? Abusando sexualmente dela. Aí Absalão ficou revoltado, acabou matando Amnon. Aí Absalão se revolta contra o pai, e ele é o cara que tem relação com as mulheres de Davi à luz do dia, no meio da praça, para envergonhar o pai. Davi tem que fugir, no final o que acontece? Absalão morre. Sabe o que é isso? Tudo consequência de um pecado. Então, a sua vida às vezes está acontecendo muita coisa, as coisas não vão bem. Para pensar um pouco. Se não tem pecados escondidos, porque o pecado traz morte. Pecado traz morte. Faz um fundinho, vamos ficar de pé. Na próxima palestra, vocês não podem perder, que eu quero trazer uma visão sobre essa questão do pecado, algo que Deus está me mostrando esses últimos tempos, e que nós precisamos começar a trabalhar essa questão do pecado na nossa vida. Amém? Feche seus olhos. Eu sei que, de alguma maneira, Deus, através do Espírito Santo, está falando ao seu coração nessa noite. E eu quero desafiar você, que se você teve coragem de pecar, você tem que ter coragem para confessar. E o maior pecado que você vai ter que vencer é o orgulho, que nos dá medo, vergonha. O que vão pensar de mim? E eu quero que você tome essa decisão nessa. Se eu tiver coragem para pecar, eu vou ter que ter coragem para confessar. Mas não mantenha mais o pecado escondido na sua vida. Traga à luz o pecado para um líder, para o pastor, para sua esposa, para o seu marido, para um amigo de confiança. Mas decida na sua vida não ter mais pecados escondidos, porque o pecado traz morte. Você não viu, não sentiu nada, talvez, mas é nesse momento que a gente peca, algo morreu. Por isso, muitas vezes a nossa vida cristã está tão fria, vazia, não temos vontade nem de orar, nem de adorar, não temos às vezes nem vontade de vir à igreja. Com certeza, são pecados que vão permeando as nossas vidas e vão trazendo morte, uma morte espiritual.
Senhor nosso Deus, que o Senhor faça uma obra nesses dias, trazendo cura, libertação, restauração nas nossas vidas. Não queremos mais andar no pecado, na mentira, na ganância, na pornografia, na imoralidade, na falsidade, na maledicência. Senhor, purifica a tua igreja, aonde a morte traga vida pelo teu Espírito. Abençoa essa igreja, abençoa os seus filhos. Levante uma igreja pura, santa, que anda nos teus caminhos, caminhos da justiça, da verdade, caminho da santidade, porque sem santidade não veremos a Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá um abraço no seu irmão, diga para ele: você é um fofo. Aleluia. Glória a Deus. Podemos assentar.